Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos, todos que estiverem vendo esse vídeo, pessoal do Aniceto, aqueles que a gente convidou, e que Deus nos abençoe esse momento da conversação do Evangelho de Jesus. Que sejamos parte integrante de todo esse exército de trabalhadores do Cristo, que Ele chamou de trabalhadores da última hora. Hoje eu estou incumbido de falar um pouco sobre o poder da fé. Está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo é um capítulo maravilhoso. Ele inicia a incumbência essa, falando sobre o poder da fé. Então vou começar com uma historinha do Simonetti. Simonetti, no livro, quem quiser ler, ele costuma ser cômico nas suas histórias, mas aqui ele começa contando a história que aconteceu com Chico e depois ele faz uma explanaçãozinha. Então ele diz assim: uma jovem tinha grave problema nos pulmões, magra e abatida, experimentava a prostração dos tísicos. O médico indicara vários remédios. Procurou Chico e mostrou-lhe a receita. Devo tomar por 30 dias, Chico, mas não tenho dinheiro para comprar os medicamentos. O médium, pobre também, com encargos familiares, lamentou: "Oh, minha filha, infelizmente eu não tenho com que ajudá-la. E meu pagamento vai demorar, mas peça à Mãe Santíssima e o socorro não lhe faltará." "Quais são os horários da medicação?" "Pela manhã e à noite, Chico." "Corte a receita." Então você vai fazer assim: corte a receita em 60 pedacinhos e no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria, nossa Mãezinha Santíssima, e tome um pedacinho da receita com água, que será abençoada por ela. Repita 2 vezes, diariamente, no horário marcado. A enferma, confiante no Chico, agradeceu e partiu. Passado mais ou menos um mês, tornou ao centro. Ela estava curada, saudável, feliz. "Pois é, Chico," ela disse, "conforme sua recomendação, eu pedi socorro à Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos do papel da receita e estou ótima." Este curioso episódio nos remete aos mistérios da fé, que definiríamos como uma convicção plena em alguém ou em alguma coisa. Jesus dispensava aos seus ouvintes, seus beneficiários, através de suas curas, dizendo-lhes, está lá em Marcos 5, versículo 34, "A tua fé te salvou ou te curou." Não que premiasse a fé, simplesmente demonstrava que ela é fundamental, estabelecendo uma conexão entre nós e os poderes espirituais que nos conduzem. Há quem diga, tenho fé, mas Deus não me ouve. É porque exercita mera expressão verbal, é o falar da boca para fora. Se o coração não palpita, eu passei por momentos de tosse agora, durante 8 dias, ainda não acabou. Por isso que está assim. Se o coração não palpita no compasso das palavras, vã será a nossa fé. Aí o Simonetti coloca 2 perguntas. A fé é fruto de merecimento ou é merecimento ter fé?
Aí ele diz, as duas alternativas estão corretas. Acredito que ocorra frequentemente a primeira fé por merecimento. Imagine, leitor, alguém que em face de uma existência digna, honesta, virtuosa, mereça a cura de determinado mal. Não obstante, é preciso, conforme Jesus, que se abasteça do fogo sagrado, a fé. Então, durante as horas de sono, mentores espirituais conversam com ele na espiritualidade, dizendo-lhe que fique tranquilo, cultive a oração com a certeza de que receberá a bênção desejada. Daí, sua íntima convicção ao despertar de que o problema será superado a partir da intervenção de determinado médium ou recurso medicamentoso. E até mesmo de uma fantasia envolvendo uma receita médica dividida em 60 pedaços. Foi o que aconteceu com a jovem. Ela faz parte desse primeiro caso. Consideremos a segunda alternativa. Se em face de uma doença, dificuldade ou problema, oro ardentemente, com a plena convicção de que receberei a ajuda da providência divina, estarei criando condições para ser beneficiado. É um merecimento da fé. Posso não alcançar inteiramente a graça desejada, se não se completou o resgate, ou não tenho méritos suficientes para tanto. Não obstante, serão significativamente amenizados e abreviados os meus padecimentos. Seja a fé por merecimento ou merecimento da fé, importante que cultivemos a oração, porque se a fé estabelece a sintonia, é a oração que sustenta a ligação com os poderes espirituais que nos governam, a nos favorecerem com suas dádivas. A fé pode encarar 60 pedaços de papel de uma receita como poderoso medicamento, mas é a oração contrita que se restabelecerá precioso canal para a captação das bênçãos do céu. Olha bem como tem tudo a ver com o que o mestre colocou nessa passagem de Mateus. Olha como tem a ver com aquilo que nós colocamos dentro de nós como convicção. Porque não é porque esse ou aquele diz que não vai dar certo que nós devemos dar vazão. A partir do momento que nós pedimos, e se nós vamos pedir com o coração, com aquela força interna, não tem como não dar certo. Nesse próprio capítulo fala sobre a fé divina e a fé humana. Então a fé humana é o quê? É nós acreditarmos que nós somos capazes, é acreditarmos que nós damos conta de fazer o que tem que ser feito, que nós somos capazes de ultrapassar obstáculos que aparecem sempre em nossas vidas, sem pestanejar, porque nós sabemos que existe alguém e algo acima de nós que nos criou, que nos permitiu estar aqui, que vai fazer com que dê certo. E se nós acreditarmos todas as vezes que nós falamos, não tem jeito de não acontecer. Essa fé, essa movimentação energética que nós colocamos dentro de nós, conforme é dito também no livro Pão Nosso, que nós vamos entender, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos perceber que as coisas acontecem, porque nós movimentamos de tal forma as energias, que essas energias ficam impregnadas e favorecem um caminho, um caminho de energias que nós ajudamos a produzir. Energias que normalmente o ser humano é quem é capaz de fazer nessa conexão com o mais alto. Por isso que Jesus dizia que não era ele que tinha curado ninguém, que não era ele que tinha
tirado ninguém daquela situação. Era a nossa fé. Aquela senhora, aquela passagem da senhora que vem para tocar acreditava tanto que ela poderia ser curada, mas Jesus ficava tão distante, era tão requerido por todos, ou tão disputado por todos, que ela falou que ela tinha certeza que se ela conseguisse pegar nas vestes de Jesus, que ela se curaria. E o que aconteceu? Se vocês lembram da passagem, Jesus disse: alguém me tocou. E ela se curou. Tamanha a fé que ela tinha. É tão interessante essa história da fé, e que a gente tem que estar todos os dias acreditando. Como agora, estamos vivendo momentos tão difíceis, tão realmente complicados, que nós temos que confiar que existe uma força maior que vai ajudar cada um de nós nesse país, cada um de nós nesse planeta. As dificuldades, nós que estamos aqui na Terra, sabemos que nós temos que passar mesmo. Não é Kardec quem deixou para nós, através dos espíritos, que o planeta Terra de provas e expiações, que é uma escola, que nós somos repetentes, inclusive, não tem como nós fugirmos. Nós vamos adquirir momentos, nós vamos ter merecimento para momentos de felicidade, mas a maior parte do tempo nós vamos estar dividindo sofrimento mesmo, angústia, preocupação. Não tem como. Como é que a gente cria um filho hoje se não tiver muita preocupação ao redor, se a gente não tiver preocupado com a segurança dele, com o futuro dele, com a alimentação dele? Como é que a gente cresce numa sociedade como essa, com tanta divergência, com tanta gente pensando diferente de nós? Então tem que existir uma fé, tem que existir primeiro a nossa vontade impressa, mas tem que existir a confiança naquele que nos criou. Tem que existir a confiança naquele que lutou tanto por nós e que ajudou a construir esse planeta, que é Jesus. Que aí seria a fé divina. De que adianta eu dizer que eu tenho fé se no menor estalo de dificuldade a gente já coloca: oh meu Deus, mas será que eu mereço isso? Será que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Então nós temos que pensar muito nessa hora. Essas coisas nós temos que verificar dentro de nós, para que a gente pare de ficar repetindo essas situações. Tem momentos que nós vamos fraquejar mesmo, mas que a fraqueza seja momentânea. Principalmente quando a gente tem um familiar que está em situação de enfermidade e que a gente vê que a gente não pode fazer nada além de confiar em Deus. É Ele quem sabe se alguém tem que voltar para o plano maior ou não. Ele é quem sabe se alguém vai permanecer doente ou não. E nós sabemos que as doenças que nos afligem, elas têm condições de serem diminuídas com nossas ações. São nossas boas ações que vão nos tirar de muitas coisas ruins. No nosso dossiê, é claro que tem coisas que nós não vamos escapar. Mas outras coisas que não são tão contundentes, nós vamos conseguir sair, vamos conseguir desviar, vamos conseguir mudar de caminho, do caminho em que se encontra esse problema. Se o problema é grande, é imenso, dá um passo para trás, chama Jesus. Pede a Jesus para estar do lado, pede a Jesus para estar ajudando, pede a Maria
mas peça com convicção. Quando nós conseguimos pedir com convicção, as coisas acontecem. É os tais dos milagres, que muitas pessoas dizem, nossa, aconteceu um milagre. Mas nós sabemos, e a explicação vem do próprio Evangelho, de que Desculpa, tá difícil. De que quando nós acreditamos, quando essa fé realmente é pedida com o coração, a gente constrói então as condições para que aconteça o melhor. Olha nessa pandemia, meus irmãos, quanta coisa aconteceu. Olha quanta gente se curou em decorrência da prece. Na minha família, proposto por nós, mas agora misturado com os amigos, nós temos um grupo chamado Culto no Lar, que inteirou 3 anos, desde o primeiro mês ou segundo mês desde março, é o segundo mês da pandemia. Nós estamos todos os dias, 10 horas da noite, orando pelas pessoas. No grupo, todo dia tem alguém precisando. E aí oramos por aqueles que são apresentados no grupo e por todos aqueles que estão ao nosso redor, pela nossa terra maravilhosa, pela nossa sociedade. É tão maravilhoso. Na verdade, é difícil mensurar, é difícil até mesmo explicar. Então, se você que está em casa, está me ouvindo agora, não está fazendo isso, comece. Não faça só o seu culto, não. Faça aquele culto pelos outros. Muita gente ainda precisando de nós. A gente pensar que Jesus pode estar nos ajudando todos os dias é tão imensamente maravilhoso. Está na hora de mudarmos, meus irmãos, as nossas convicções negativas. Está na hora de acreditar no que é bom, no que é belo, no que pode melhorar a nossa sociedade. Aquilo que não pode melhorar, a gente deixa passar. Nós vamos fazer só o certo, nós vamos ser santos? Com certeza não. Nós não temos condições de ter esse alcance. Mas se a gente mudar muita coisa dentro de nós, e eu falo por mim, que eu não sou melhor que ninguém, hoje mesmo já passei por situações que só posso pedir perdão mesmo, pedir desculpa, porque eu não sou melhor que ninguém, não sou mais evoluído que ninguém. Mas o importante é que nós, todas as vezes que passarmos, que vivenciarmos uma situação que não nos desmereça, e que a gente faça um esforço para estar sempre melhorando. E não é fácil. Nós vamos tentar uma vez, 2, 3, 70 vezes 7. Talvez lá no final a gente se torne uma pessoa ainda melhor. O importante é a gente perceber que nós somos parte daquilo que é bom e que é belo. Que viemos a esse mundo para ajudar, para distribuir o que nós temos de melhor dentro de nós. Para ajudar ainda mais nessa nossa pré-eleição de hoje, no livro Pão Nosso, onde a letra está menorzinha, eu vou usar desse óculos para facilitar para mim, ele diz assim: tua fé, o capítulo 113 do livro Pão Nosso. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Aí está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado,
sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do ser humano são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta, o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O ser humano que se mostra desalentado em todas as coisas, não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias em balde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, se é um concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Vê o tanto que é profundo isso. Então, que nós continuemos a enfrentar, a fazer esse enfrentamento dentro de nós, mas confiando. Tem uma situação que aconteceu com pessoa conhecida, onde o filho ficou sabendo que ia ser papai. E aí, diante da dificuldade, ele chegou ao pai, então, para conversar. Falou: como é que eu vou fazer agora, papai? Se eu não estou ganhando tanto assim, tem que... Como é que eu vou fazer para contar para minha mãe? Porque ele estava muito mais com medo de contar para a mãe do que de enfrentar a necessidade. Falei: o máximo que vai acontecer é que ela vai ficar nervosa. A pessoa respondeu: vai ficar nervosa, vai ficar... Às vezes vai te ameaçar, né, e tal, mas ela com certeza vai dar tudo certo. O que você tem que pensar, a pessoa respondeu para ele, é que o importante é seu filho e como você vai fazer para criá-lo. Aí contou, esbravejou com ele, o menino nasceu, tá grandão hoje, pelo que eu sei, e ele fez o enfrentamento do jeito que deveria ser, arrumou outro emprego. Então, tem muitas, mas por que aconteceu? Porque ele acreditou, ele confiou não só na fé humana dele, mas na fé divina. Ele acreditou que tudo poderia melhorar. É fato que nós somos parte integrante desse universo de amor e de problemas. E não adianta transferirmos nossa responsabilidade para outros se a responsabilidade é nossa. Então é preciso que tenhamos confiança e que saibamos que em torno de nós vai acontecer muitas coisas que nós estaremos ali no meio de toda aquela problemática em forma de ciclone, né? Na energia bem em forma de redemoinho, e que nós precisamos ter calma, ter paciência. A leitura do Evangelho fala que não adianta nós termos a fé, nós crermos na nossa fé com o nariz empinado. Diz que é preciso
que junto com a fé, a humildade esteja junto. Porque nós não somos mais que Deus. Então nós teremos que pedir, que peça com convicção, que peça com amor, com determinação, com coragem, mas que não seja presunçosa. Porque a presunção é a irmã talvez mais velha do orgulho. Presunçoso, ele acredita sim, mas ele acredita muito mais nele do que em qualquer outra coisa. E quando é assim, você acaba, ao longo da sua vida, pisando nas pessoas muito mais do que realmente realizando aquilo que deveria ser realizado. Então, todas as vezes que tivermos que pedir, que sejamos humildes, confiantes, mas que sejamos humildes, que tenhamos a certeza de que nada ao nosso redor funciona se não for assim. E a empatia é uma palavrinha que tem que estar sempre caminhando, sempre fazendo parte das nossas ações. Que todas as vezes que nós pensarmos em pedir, vamos verificar também ao nosso redor o que é que nós podemos dar, o que nós podemos doar de nós para aqueles que estão precisando, que não são poucos. Porque é fato que a boa ação, a caridade, ela é uma via de mão dupla. Todas as vezes que pensamos em ajudar alguém, o que realmente efetivamos a ação, ela é de mão dupla. Em algum momento, mesmo que a gente não queira, ela vai retornar. Da mesma forma que se nós praticarmos o mal, nós vamos perceber que nós teremos ele de volta. Toda plantação tem colheita. O Evangelho não diz assim? A plantação é aleatória, mas a colheita, ela é sempre, sempre individual. E melhor que seja de forma discreta. Aliás, corra do escândalo. Não era Jesus quem dizia que o escândalo virá, mas ai daquele por quem o escândalo venha. A colheita. Então, para que colher espinhos se nós podemos colher flores e distribuir flores por onde a gente passa? Eu sei que é muito mais fácil falar. Mas se a gente fala com convicção, as coisas mudam ao nosso redor. Que tenhamos a certeza do caminho que nós temos que seguir. Tenhamos a certeza do que nós temos de bom para oferecer. Que sejamos a melhor parte de nós para aqueles que nos cercam. No trabalho, no trânsito, dentro de casa. Dentro de casa é onde a nossa parte não muito boa se apresenta. É onde a nossa parte mais negativa aflora. Mas há sempre um jeito, há sempre um modo de conseguir, desde que a gente acredite nisso. Somos filhos de Deus. Tem uma frase linda que eu tenho repetido para mim, acredito bastante nela. Ela diz, que é bem conhecida, né? Parece um mantra. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Olha o tanto que é profundo isso. Vamos apresentar para os nossos problemas o nosso grandioso Deus. Esse Deus de amor, de justiça. Esse Deus que jamais vai aceitar
o mal em nossas vidas. O que acontece com o mal em torno de nós são nós mesmos que atraímos, nós mesmos que permitimos que ele venha. Então é hora de permitir que o bem esteja próximo de nós o tempo todo. Existe uma música que a gente chama ela de Curas, e essa música ela é do filme, a melodia é do filme O Príncipe do Egito, que é a história de Moisés. Ela é cantada lá por duas americanas, uma inclusive se suicidou, que é a Whitney Houston, e a outra é a Mariah Carey. Então quem quiser ver, é só entrar no YouTube. Príncipe do Egito. É um desenho lindo, acho que do Walt Disney. Mas a trilha sonora é maravilhosa. Então essa música é uma versão que a gente fez, uma letra que as pessoas ao meu redor, e ela está comigo há muito tempo no nosso inário lá na casa, há 46. Então ela diz assim: mais de um clamor fizemos sem ninguém ouvir. A esperança é como as aves que migram no verão. Não temos mais temor, embora possam nos ferir. Movemos as montanhas com o poder da oração. As curas são reais quando se crê. É só ter fé, não desistir. As curas são reais, você vai ver. É só ter fé para conseguir. Em tempos de dor, quando não achamos solução, esperançosa é a canção que está no coração. Mas eu estou aqui, sentindo forte o coração. Busco a fé e digo que o amor não perderei. As curas são reais quando se crê. É só ter fé, não desistir. As curas são reais, você vai ver. É só ter fé para conseguir, mas só se você crer. Mas só se você crer. Laia, 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 laia. E assim me despeço, meus irmãos, entendendo, ou pelo menos pedindo a Deus que alguém tenha entendido, alguém tenha pelo menos parado para refletir um pouquinho sobre o que nós conversamos. Que Jesus abençoe cada um de nós e que tenhamos a certeza de que estamos no caminho, que de alguma forma
podemos fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam mais próximos e daqueles que estão mais distantes. Que Jesus nos abençoe e guarde o tempo todo. Que assim seja.